Ei, peça à mãe que o filho atende. Jesus numa festa de casamento, transformando água em vinho. Por que será? Vem comigo e vem aprender mais sobre João capítulo 2, as bodas de Caná. Espero você aqui. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. A minha intenção aqui, não entendes o que lês, é você compreender de maneira rápida, mas não tão profunda, mas se aprofundar um pouco mais do que você tem se aprofundado nas Escrituras. Então, minha intenção é que você aprenda mais sobre Cristo através da palavra. Então, vamos logo ao capítulo 2, uma explicação rápida e objetiva para você. E você poderá se aprofundar de outras maneiras também. Capítulo 2, versículo 1 diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná, na Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná de Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui, irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. O que Jesus está fazendo ali? O João é um evangelho que muitas pessoas têm até uma certa dificuldade, né? Eles acham que, muita gente acha que é muito fácil pregar João, e é à toa que João é muito difundido. Os evangelhos de João, às vezes separados, as pessoas não separadas do evangelho de João, por entender que João é um livro que mostra de maneira muito simples a chegada de Cristo, o ministério de Cristo. Entretanto, João não é muito simples assim, não é verdade? Ele já começa falando da Trindade, já fala que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Olha só, que dificuldade, né? Ele já começa falando que Jesus está ali, na criação, logo no início do capítulo 1. E no capítulo 1 nós vamos perceber ali aquilo que é chamado de prólogo de João, todos os assuntos que João vai desenvolver praticamente. O prólogo é importantíssimo, esse capítulo 1, para você entender o capítulo 2 também, João, o restante dos capítulos. Já no capítulo 1, a gente já vê algumas coisas bem diferentes. Nós vamos encontrar Jesus, a encarnação do Verbo, e ele é a luz do mundo, ele é a luz do mundo. Ele veio para o mundo que estava em trevas. Se fizermos uma comparação, como é muito usado pelos teólogos bíblicos, comparar com Gênesis, Gênesis está ali, que Deus criando todas as coisas do nada, nas trevas, separando as trevas, criando a luz, separando dia e noite. E ali em Gênesis, Deus está fazendo uma criação, criando todas as coisas. Mas agora, em João, Deus está recriando, Deus está criando um novo povo para ele, através de Cristo. Cristo é a luz que brilha neste mundo. O mundo agora está em trevas, mas não é mais as trevas de uma noite escura ou de um lugar sem luz. É as trevas do pecado. O mundo estava em trevas. E todos aqueles que creram nele ali, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Mas muitos não creram. João diz, ele não veio para os seus e os seus não receberam. Está falando ali do próprio povo, dos judeus e principalmente das lideranças judaicas. Então a gente percebe isso já. E Jesus é chamado de Verbo. Se lá em Gênesis capítulo 1 você tem ali a palavra de Deus, disse Deus e cria todas as coisas, Cristo é o próprio Verbo, ele é o próprio falar de Deus, ele é o Verbo encarnado. E o texto vai dizendo então que por intermédio dele todo o mundo todo foi feito. Então não é tão simples, né, João, né? Não é verdade? Não é tão simples não, mas vamos lá. Mas todos que eram seus ele deu agora a ser chamados de filhos de Deus. Não pela vontade da carne, mas pela vontade do Pai. E João, então, vai seguindo, não vou falar do capítulo 1, porque o capítulo 2 é o nosso alvo hoje, mas se você pegar o João, no capítulo 1, você vai entender agora que João ele vai trazer textos bastante complexos. Por exemplo,
os discípulos vão ali e ficam admirados com a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Deus. Como que eles ficam admirados com a sabedoria de Deus? Principalmente, irmãos, ali, Natanael, ele tem ali uma visão, porque Cristo, ele vê Natanael e diz o texto sagrado que o Senhor viu Natanael ainda antes ali na figueira. O texto é muito interessante, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que estas verás. Jesus responde em João capítulo 1, versículo 50. E o texto ainda diz assim, porque logo que Natanael viu que Jesus viu algo que não poderia ser visto por ele não poderia ter esse poder de ver isso, então ele pegou, não, olha, pode ser, de onde é que ele vem esse poder, de onde me conhece? Maiores coisas, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que coisa interessante, né, irmão? Sabe o que ele está falando? É da escada de Jacó. Lembra da aliança que Deus faz lá em Gênesis 28, versículo 12? E sonhou, eis a porta, posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É fácil, né? Não é fácil não, tá vendo aí? Jesus está dizendo que ele vai ali, em verdade, vos digo, que você vai ver anjos subindo e descendo. Por quê? Porque ele é o nosso Senhor, ele é o Messias que chegou, ele é a aliança cumprida. Todo o que estava no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador, ele é de quem todos aqueles do passado estavam apontando. Todos eles apenas apontavam, eles estavam só apontando para Jesus o Cristo. E no capítulo 2, o que acontece? O texto vai dando um relato histórico, 3 dias depois. Algumas pessoas discutem essa questão de 3 dias, mas não é o meu objetivo aqui, eu pretendo ser rápido. Então, eu quero que você acompanhe comigo algumas coisas que estão nesse texto, que eu vou explicar, não vou explicar completamente, mas vou explicar aquilo que pode dar um entendimento melhor para você. Houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado. Aqui, porque Jesus foi convidado, muitas pessoas entendem que é porque provavelmente ele era o parente. Ele era um parente ali do noivo, provavelmente. E ele, por ser parente ali, está ali, a mãe foi convidada, ele foi convidado. E existia uma ideia de que os parentes também do noivo tinham que prover ali a festa. Não podia faltar nada na festa. Não era só o noivo que tinha que arrecadar recursos para poder dar uma festa e alegria na festa, comida e bebida também. A família também estava participando. Então, alguns escritores falam dessa forma, explicam dessa forma aqui porque que Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. É uma das explicações. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Agora, veja, do nada, na festa, acabou o vinho. O vinho ali no Antigo Testamento, a representação do Antigo Testamento do vinho é de alegria, que Deus deu até o vinho para deleite do homem, diz o texto sagrado. Então, o vinho representa a alegria da festa. O vinho estava ali representando a alegria e as pessoas estavam ali, acabou o vinho, vai acabar a festa, vai acabar a alegria, vai acabar a festa, vai ser encerrada ali naquele momento. O que acontece? A mãe de Jesus vai até Jesus. É por ela ter ido até Jesus para dizer que o vinho acabou, ou seja, ela então entende que ele tem uma responsabilidade, ou que ele pode resolver isso, porque ela vai até ele. Ela vai até ele e diz que acabou o vinho, ele não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho contigo. Essa forma é uma forma, alguns acreditam que ele falou não de forma deselegante, mas uma forma de afastamento. Andreas Kostenberg, um autor e escritor, diz assim, olha, é uma medida de afastamento. É uma medida de... Ele afasta um pouco a pessoa, no sentido de autoridade também, né? Ele fala, quem eu tenho contigo, mulher? Só que a resposta dele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Aqui está começando a dar um caminho para nós sobre esse texto. Não é chegada a minha hora não chegou. Não chegou minha hora. Que hora para ele? Não nada, Jesus faz isso, ele faz muito isso em João. Ele está no assunto, ele está naquela narrativa, naquele contexto, daqui a pouco ele traz algo desconhecido. Ele passa de coisas conhecidas e de momentos comuns do dia a dia, ele traz uma verdade espiritual fantástica para os seus discípulos. E nem todos os discípulos vão entender isso muito facilmente. Na verdade, se nós olharmos para as Escrituras, eles vão começar a entender muito mais coisas depois, inclusive da ressurreição de Cristo. Foi assim que acontece com a ressurreição, eles só entendem depois, agora entenderam. Lá no texto de João diz o quê? Que ali o discípulo amado foi lá, correu, mas quem foi primeiro ver foi Pedro, que passou na frente depois e viu, mas quando o discípulo amado chegou lá, ele acreditou.
ele acreditou na ressurreição. Então, os discípulos eles estão no processo de entendimento, eles não compreendem tudo o que eles estão falando, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. E algumas vezes nem o que estão falando no passado, alguns profetas compreendiam completamente o que se estava sendo dito, porque muitas promessas eram cumpridas no momento e outras cumpridas depois. Promessas parciais cumpridas e depois cumpridas plenamente, e outras que se cumprirão ainda na volta de Cristo. Mas vamos lá, ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? A hora aqui, João, é hora escatológica. É hora da sua morte. Não vou falar de escatológica, porque seria o escatom está mais ligado ao fim, né? A volta de Cristo em Apocalipse, né? Que a gente chama de Apocalipse. Mas vamos falar assim, a hora da sua morte, a hora da sua crucificação. Não é chegar nessa hora. Essa hora aqui não é uma hora comum, não é chegar na minha hora. Eu estou aqui na festa, não chegou a minha hora, não é isso. Não chegou a hora daquela crucificação. Então ele falou aos serventes, fazer tudo o que ele vos disser. Ela disse isso. Maria então vai e diz, faça tudo o que ele mandar. Perceba, Jesus não está obedecendo a mãe. A mãe está dizendo para ele, acabou o vinho, ele não tem mais vinho. Só isso. Só falou isso. A mãe dele não falou assim, agora ou mandou Jesus fazer alguma coisa. E ninguém pediu, não está dizendo que alguém pediu a ela, é uma inferência. Veja, essa ideia de peça à mãe que o filho atende é um erro que as pessoas cometem aí. A ideia então de mariolatria, aquela adoração a Maria. Então as pessoas às vezes têm essa idolatria e dizem assim, não, peça a mãe. O filho sempre ouve a mãe. Isso aí fica uma coisa estranha, porque se a mãe pediu, pede a mãe pede ao filho, e se confunde muito até por causa da nossa visão humana de mãe e de filho, né? Jesus, Maria, ela foi usada por Deus, ela foi bem-aventurada, como diz a Bíblia, ela é bem-aventurada, mas ela disse que achou graça diante de Deus, né? No próprio texto de Lucas, no Cântico de Maria, ela diz ali que ela foi salva, né? Minha alma, né? A alma dela foi resgatada. Então, veja, não é uma visão de que Maria tem qualquer poder aqui sobre Cristo. Isso não tem sentido algum nas Escrituras Sagradas. Nós somos das Escrituras, tá? A mariolatria é algo que acontece mais dentro da tradição romanista e da tradição da Igreja Romana, que trabalha com a ideia de tradição. Não é só a Bíblia, eles têm uma tradição, e a tradição está acima das Escrituras. Para nós, não, a tradição está embaixo das Escrituras. Nós também somos uma igreja que cremos na história da igreja, de muitos pais da igreja. Nós não nascemos na reforma protestante. O nome reforma é voltar aos princípios bíblicos. Não é destruir o período histórico da igreja. A igreja acertou, a igreja errou, e nós vamos continuar acertando e errando e procurando sempre acertar. Então aqui nesse texto, quando Jesus fala que eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora, mesmo que seja de maneira respeitosa, é um afastamento verbal. Ele se afasta dela no sentido de, não é chegada a minha hora, não é agora o momento da minha crucificação. É claro que aquelas pessoas todas não vão compreender logo isso. Não é para compreender, até porque estamos no início de João. João está ali, e é logo no início do capítulo 2 para nós, né? Na nossa Bíblia tem os números, né? No texto original não vai ter esse negócio de número, né? A ideia é de escrito direto. Mas para a gente é muito bom colocar para a gente entender. Portanto, irmãos, ainda não é chegada a minha hora, está nesse sentido. E a palavra de Deus para Maria ele é a autoridade. Ele que tem autoridade. Então ela falou aos serventes fazer tudo o que ele vos disser. É tudo que ele vos disser para fazer. Ela não pediu nada, ela só constatou fazer tudo isso que ele disser. Alguns referem esse texto a uma citação que está em Gênesis, quando diz assim, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Alguns veem aqui nessa fala de Maria como a ideia mais perto daquela provisão que José daria, como uma provisão messiânica, porque Jesus faria a provisão messiânica, Jesus daria, e o Messias, né? Ele é aquele que vai trazer fartura para o seu povo. No seu governo existirá fartura, porque ele é o bom pastor e nada faltará, né? Ou nada me tem faltado, uma outra tradução. Ele é o bom pastor e nada falta naquele momento. Ele vai prover. Por isso, muitos acreditam que essa citação de Gênesis 41, no versículo 55,
quando José era ali colocado como aquele que vai, o dispenseiro ali, que vai ajudar o Egito e toda aquela população ali a não passar fome. Vai até ele vai prover. E parece que essa forma da mulher dizer, de Maria, né, falar dessa forma, fazer tudo o que ele vos disser, está muito, algumas pessoas falam, parece muito com essa visão de José. É muito próxima da visão do faraó com José. Aí o texto sagrado continua, meus irmãos, e vamos ver se a gente consegue fazer isso de maneira mais rápida, mas é importante também entender o texto, não vai dar para também cortar sem entender nada. Então ela falou aos serventes, fazer tudo o que vos disser, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Então os judeus usavam para as purificações, os judeus tinham vários cerimoniais e tinha cerimônia da purificação. E eles então usavam para a lavagem, antes das refeições, a lavagem também da purificação vítica das mulheres. As purificações eram muitas, né? Nessas 6 talhas ali era um ritual de lavagem, principalmente lavagem antes das refeições. Mas rituais de purificação já existiam rituais de purificação das mulheres. Deus trabalhava muito com a ideia de água e de purificar com água, de limpeza, de limpar as coisas. Lembram que os discípulos de Jesus vão comer sem lavar as mãos? Ele vai dizer, os discípulos vão comer sem lavar as mãos, você tem que purificar as mãos, sem passar ali a água, né, de purificar as suas mãos. E Jesus diz que quem contamina um homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai do coração. Vocês lembram disso? Então vamos lá. Tem 6 talhas de purificação de pedra, os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Essa ideia de metreta é uma medida, naquela época, usada, e que pode ser cerca de 40 litros, se a gente fosse colocar na linguagem de hoje. 40 litros, mais ou menos. Então, aqui, mostrando que era muita água. Era muito grande, eram 6 de 40. Não é muita coisa. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. Eles enchem, eles olham, é água mesmo, ele enche de água, porque era para encher de água mesmo, né? Não era uma talha, não era de água. E eles encheram totalmente. Essa expressão totalmente aqui, tanto o Andreas Kostenberg como o Carson e outros autores vão dizer que aqui totalmente para dizer que está totalmente cheio, como se completou, está pleno. Por que totalmente? Não, ele quer que esteja totalmente na boca, totalmente cheio, nada, nenhum espaço para a água vazar, está totalmente cheia, a água está completamente ali, as talhas estão completamente cheias. Então eles determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Veja, eles levaram água, agora tire agora e leve ao mestre Sala. Esse mestre Sala é aquele que estava ali encarregado da festa. Ele era o superintendente da festa, ele ficava ali para ser um superintendente da festa, que hoje a gente tem isso muito em festa de casamento, tem uma pessoa ali que está organizando toda essa festa de casamento, como em outros lugares, sempre tem alguém que organiza, ele é aquele que organiza e está responsável para servir todos os seus convidados. Eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, agora vem, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, preste atenção agora, ele tirou agora, quando ele tirou a água, já estava o vinho. Alguns até falam que a água já estava dentro, quando já tirou, já estava no poço, né? Já se transformou a água toda. Mas o foco do texto é mostrar as pedras, né? As talhas de pedra. As talhas estavam cheias de água. Agora estão cheias de vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Eles sabiam que foram lá e viram, né? Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aqui é importante entender que, olha, que é uma coisa comum. O vinho, eles davam vinho, as pessoas começavam a beber vinho, né? O vinho, ele contém álcool, né? Todo mundo sabe disso, senão não seria vinho, né? Ele está lá bebendo o vinho, e o vinho ele vai começar a beber, as pessoas vão começar a beber de tal maneira que vão ficar embriagadas, né? Vão ficar altas, vão ficar, né, um pouco alta. E ficando alta, o que as pessoas fazem? Vamos dar agora o vinho ruim, porque o vinho bom agora ele não vai nem saber se é vinho bom ou se é vinho ruim. Aqui não era para ninguém ficar embriagado, não tem nada disso. Mas a ideia do texto é mostrar que, como as pessoas fazem, olha, você vai começar, dê logo o vinho bom primeiro, de entrada, depois no final você vai dando vinho mais barato, né? Dá uma coisa mais barata, que não vai fazer muita diferença, que as pessoas não vão notar mais. Ou se notarem também, já tomaram o vinho bom antes.
O que ele diz? Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, a festa, o vinho foi bom desde o início até o fim. A festa, até agora, guardaste o bom vinho. O bom vinho foi guardado até agora. Aqui, irmão, a ideia do texto seria, será que ia ficar falando apenas disso? Será que é só isso que o texto quer dizer? Será que o texto não quer falar mais nada? Olha, vamos pensar um pouco. Vamos pensar. A Bíblia, o texto já nos falou, aqui já nos deu alguns indícios que não é uma festa apenas, porque existem elementos aqui, como João sempre coloca, elementos dos rituais judaicos. Jesus está em quase todas as festas judaicas aqui, menos a única festa que não está aqui, que não vai ter as bodas é quando ele vier, a boda do Cordeiro. Portanto, todas as festas comuns ali do judaísmo, Jesus está lá presente. E você percebe que cada festa dessa existe ali um elemento onde o ritual judaico está cessando. A própria Páscoa. Jesus é o próprio Cordeiro Pascal. Ele é o próprio Cordeiro, ele é a própria Páscoa, ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício. Então veja que devemos pensar bem aqui, para entendermos que quando Jesus fala para Maria, não é chegada a minha hora, que eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora, ele está falando do sacrifício dele, da morte dele. Quando ele transforma a água em vinho, mas ele transforma a água em vinho nas 6 talhas. Aí, o André Kostenberg vai nos dizer, vai nos ajudar na sua interpretação, dizendo o seguinte, olha, o judaísmo, a aliança judaica, né, a forma de administração da aliança, que é para nós que somos aliancistas, nós acreditamos, né, numa aliança só, né? O Deus do pacto, Cristo dos pactos. Cristo é o Cristo dos pactos, diz o Palmer Robinson. E Cristo é o Cristo dos pactos. Portanto, é uma aliança só, mas com um administrador diferente. Cristo é um administrador diferente dessa aliança. Cristo é um administrador diferente. E sendo Cristo o administrador agora, ele é o verdadeiro administrador. Todos passaram para chegar até ele. Então, Abraão passou, Noé passou, Moisés passa. Todos eles vão passar, Davi vai passar. Mas quem é o verdadeiro? Quem é o verdadeiro administrador? Quem é o verdadeiro Messias? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles só apontavam para Cristo, eles só estão apontando para Cristo. Os elementos do Antigo Testamento apontavam para essa plenitude em Cristo. Mas outra coisa aqui interessante, portanto, é entendermos que agora Cristo está dizendo que está se cumprindo nele. Está se cumprindo todas as escrituras nele. Essas 6 talhas de pedra, o judaísmo não trazia mais. Não tinha mais vigor, não tinha mais sabor. O judaísmo agora, chegou um momento onde todos aqueles tipos de trabalho, de purificações, não é necessário, porque aquele que purifica estava ali na festa. O vinho bom chegou, e o vinho bom é o sangue de Cristo. Então eu já vi gente falando para casamento, onde os cristãos não tiveram casamento, não tem alegria. Eu já vi gente perguntando por que Jesus transformou água em vinho, tanta coisa para ele fazer. Eu vi um pregador falando isso. Por que tanta coisa para ele fazer? Porque ele transformou água em vinho e ele não podia fazer tantas coisas. Meus irmãos, a transformação da água em vinho aqui é simbolizando aquilo que depois Jesus vai fazer na Santa Ceia. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui é uma preparação já inicial de João, nos preparando para aquele que vai derramar o vinho. O vinho, aquele sangue amargo derramado na cruz, ele também representa agora aqui, é representado por esse momento aqui, o cálice da nova aliança no meu sangue. Não é assim? Aí você fala, mas peraí, então quem é o noivo mesmo? Quem é o noivo? Quem é o dono da festa? Não era o noivo que tinha que resolver? Porque Jesus estava lá. E Jesus é o noivo. Jesus é o verdadeiro noivo aqui nas bodas de Caná. Jesus que é o noivo. Essa grande festa que estava aqui pré-anuncia que Jesus e o novo administrador, ele é maior do que José, ele vai prover, ele vai dar alegria, felicidade, alimentar, vai prover o seu povo, mas ele vai fazer muito mais, ele vai dar a vida. Que a hora dele vai chegar. Não era aquela hora ainda, a hora vai chegar, que é a hora da cruz. Então, por que Jesus transformou a água em vinho? E por que ele fez esse primeiro milagre ali, num casamento? Porque você repara que na Bíblia fala, o próprio Efésio diz que grande é esse mistério, não fala do homem e da mulher, mas de Cristo e a igreja. A união de Cristo com a igreja é esse grande mistério. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo.
Esses exemplos é dado muito, desde o Antigo Testamento é dado símbolos de casamento. O Senhor se colocando como marido e muitas vezes traído por Israel. Então aqui, nesse texto, que João, que é um texto, não é um texto histórico, é narrativo, mas existe o simbolismo aqui fantástico judaico. Chegou o momento da quebra. Chegou o momento de, olha, não tem mais aqui, não é uma quebra da aliança, não. Mas é a quebra de tudo aquilo que não é mais suficiente, que não poderia, nunca foi suficiente, na verdade. Ou seja, acabou o tempo acabou. Se encheu do tempo, agora é um novo tempo. É o tempo do bom vinho, é o tempo de Cristo, é o tempo do noivo. Alegria, o noivo está aí. Ah, por que transformou água em vinho? Foi por causa disso. Foi por isso que ele transformou água em vinho. Ele poderia não transformar, poderia fazer outro milagre, não. Mas esse milagre, olha o que o texto diz desse milagre. Depois disso, o versículo 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Olha, aí ele mostrou a sua glória, os seus discípulos creram nele com esse sinal da água transformada em vinho. Depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Espero que você tenha compreendido aqui. A mãe pediu, Jesus obedeceu? Não, não é isso que o texto diz. A mãe constatou, a coisa levou para Jesus e Jesus disse, olha, eu sou a autoridade aqui. Eu que sou a autoridade. Que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Ele sai um evento comum e ela está entendendo ali que é o vinho que acabou, mas ele vai para uma coisa muito superior. A minha hora, que hora é essa? A hora da sua morte, a hora da sua crucificação. Não é chegada a minha hora. Os judeus ali, com aquelas purificações todas, aquelas palhas não purificavam nada. Mas o sangue de Cristo purifica e aquele vinho em abundância, porque a alegria é abundante na chegada do noivo. O que Jesus fala? E quando o noivo está na festa, ou quando o noivo está ali, é momento de alegria. Vai ter uma hora que o noivo vai sair, o noivo vai voltar, que é falando antes quando ele volta para o pai, não é assim? Não é momento de jejuar enquanto o noivo está na festa. Ele é o noivo, ele é o noivo. Lembra que ele fala do vinho, que você coloca vinho novo em odres velhos, porque está a ponto de rachar. Aquele costume judaicos e todas aquelas coisas que eles acrescentaram, aquilo já não dava mais. É o tempo da alegria, é o tempo de festejar, é o tempo do noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na festa do noivo tem fartura, tem a carne dele, tem o pão que desce do céu, e tem o vinho, que é o sangue derramado na cruz do Calvário. Não falta alimento, não falta nada. A água que ele der, você jamais vai ter sede. A comida que ele der, você jamais terá fome. E a vida que você vai ter nele é vida e vida em abundância. Deus te abençoe e te guarde.